Olá pessoal, eu sou o professor João Tolentino e este é o primeiro vídeo do curso de elaboração de banco de questões dinâmicos para questionários do Moodle. E nesse vídeo nós vamos ver os tipos básicos de questões. Os quatro tipos básicos de questões são a questão do tipo única escolha, representada aqui pela tag S-Choice, a questão de múltipla escolha, representada aqui pela tag M-Choice, a questão do tipo texto curto, string, e a questão do tipo numérica, num. Esses tipos básicos de questões irão abranger praticamente todas as situações em que utilizaremos os questionários do Moodle. Existem outros tipos de questões que podem ser construídas diretamente do Moodle, mas que não fazem parte do escopo do pacote Exam que vamos utilizar aqui neste curso. Na sequência, nós vamos dar mais detalhes sobre cada um dos tipos de questões apresentados agora. O tipo de questão única escolha, S-Choice, é aquela em que várias alternativas são propostas. Geralmente são propostas 5 alternativas, A, B, C, D e E, mas nada impede que sejam colocadas mais ou menos questões do que esse número. E apenas uma delas é realmente verdadeira, então por isso que é única escolha. Você só pode selecionar uma das alternativas e apenas uma delas é verdadeira e será corrigida como correta. Tá? Aqui abaixo tem um exemplo de um exercício que vamos utilizar aí no decorrer do curso, mostrando uma questão do tipo única escolha. Tá? Então, dessas alternativas, são propostas 5 e apenas uma delas é realmente verdadeira. No caso dessa questão, seria a alternativa E. A bandeira do Brasil tem a cor verde. Todas as outras, elas são falsas, né? Ou tem alguma palavrinha ou alguma coisa que é incorreta nessas questões. Mais um detalhe, escolha uma é uma palavra-chave que o próprio Moodle já insere. Tá? Então, para ficar bem claro que você só pode escolher uma das questões. E uma parte bastante importante, então, é o código em RMD, o R Markdown, que a gente utilizou para escrever essa questão. Tá? Então, eu vou explicar alguns pontos principais dele. Essa é uma das questões mais simples, e nas próximas a gente vai ver que muito desse código ele é repetitivo. Ok? Então, a marcação do código começa com essa palavra-chave question, que ela é sublinhada com uma sequência de sinais de igual. Tá? Então, sublinhada na outra linha. Tá? Então, essa palavra-chave ela marca o início da questão. Depois vem o texto do cabeçalho da questão. No caso aqui, sobre o Brasil, qual das seguintes afirmativas está correta? Tá? Então, esse é o texto que nós definimos. Logo depois tem essa outra palavra-chave, answer list, que ela é sublinhada na outra linha por vários sinais de hífen. Tá? Então essa demarcação aqui também é bastante importante. E logo abaixo dessa palavra-chave answer list, aparecem as alternativas listadas, uma em cada linha. Tá? E todas elas têm que ser precedidas por um asterisco, tá? Que depois esse asterisco vai ser substituído ali pela numeração, A, B, C, D, E. Aqui um detalhe muito importante e que faz a diferença, né, que pode dar um erro no código, é que entre o asterisco e a primeira letra ou a primeira palavra da alternativa é obrigatório deixar um espaço. Bom, e seguindo aqui no código, então temos outras palavras-chave, solution, que vai mostrar então o início da solução. E de novo, answer list para listar as soluções para cada uma das alternativas. Tá? Então aqui a gente pode colocar o texto que desejarmos. No caso, é um feedback para cada uma das alternativas colocadas em cima. A primeira delas estava correta, então não tenho muito o que falar sobre ela, apenas correta. Tá? A segunda, falsa. Então, o idioma oficial do Brasil é o português, não o brasileiro, como estava escrito anteriormente. A terceira também é falsa. A moeda atual do Brasil é o real, e não o cruzeiro, como estava colocado anteriormente. E assim por diante, um feedback para cada uma dessas alternativas. E por fim, aqui na parte final do código, tem essa palavra-chave, meta information. Ela também é sublinhada aqui pelo sinal de igual, tá? E que ela vai nos dar algumas informações sobre esse tipo de questão para, na hora de compilar o código, ele entender de que tipo e, inclusive, colocar a solução para essa questão. Tá? Então, primeiro, xname é um nome fantasia ou um apelido para a questão.
Esse nome não vai aparecer posteriormente em lugar nenhum, então só para a gente ter um controle interno. E X-tape é o tipo básico da questão, nesse caso aqui, S-choice. Tá? Então são aqueles 4 tipos básicos, sempre colocando aquela tag que eu já apresentei anteriormente. E X-solution é a resposta para essa questão, que ela deve aparecer nesse formato binário. 1 é a resposta correta e 0 são as respostas incorretas ou as falsas. Tá? Então, eu tenho que colocar na mesma ordem que elas foram listadas lá no answer list da questão. E a última alternativa aqui, este shuffle, ele permite a aleatorização dessas questões, ou seja, cada vez que um exercício é gerado, ele entra numa ordem diferente. Mas obviamente que ele entende que se eu trocar a ordem aqui, ele aleatorizado, ele também vai trocar a ordem aqui no solution. Tá? Então sempre corrigindo para a mesma questão como correta. Então, o segundo tipo de questão básica é a questão do tipo múltipla escolha, ou M-choice. Nesse tipo de questão, várias alternativas são propostas, tá? Então o número que nós definirmos, e entre essas alternativas, uma ou mais são falsas e uma ou mais são verdadeiras. Então, eu tenho que propor no mínimo uma falsa e no mínimo uma verdadeira. E a principal diferença em relação ao tipo anterior é que várias alternativas podem ser selecionadas ao mesmo tempo. O que eu não posso é deixar nenhuma alternativa sem selecionar no momento que estiver respondendo essa questão. A figura aqui ao lado mostra, então, uma questão do tipo múltipla escolha, como que ela apareceria lá no Moodle. Tá? Então, meu cabeçalho marque todas as alternativas corretas. E esse texto aqui, escolha uma ou mais, é o próprio Moodle que coloca. Tá? Para ficar bem claro que eu devo selecionar pelo menos uma, mas eu também posso selecionar duas, três, ou mesmo selecionar todas as alternativas. Neste caso aqui, foram propostas 4 alternativas, sendo que 2 delas são verdadeiras e 2 delas são falsas. Analisando o código dessa questão, nós vamos ver que a marcação é essencialmente igual à do tipo única escolha vista anteriormente. Então começa com a palavra-chave question, sublinhada com igual, o cabeçalho da questão, marque todas as alternativas corretas, answer list para listar as alternativas, tá? Sempre começa com asterisco, espaço e ali então o texto, e já na sequência solution e a answer list, em que eu coloco o feedback para cada uma delas. Neste caso aqui, são duas corretas, as duas primeiras, que fala que o céu é azul, obviamente, e 2 mais 2 igual a 4, obviamente está correta também. E as seguintes, elas são incorretas. A Austrália não é um continente, a Austrália é um país, falso, né? E na China não se fala chinês, na verdade se fala o mandarim. Aqui em Meta Information também, essencialmente igual. Xname é o apelido, eu coloquei aqui assunto, né, uma palavra bem geral. Xtape, sempre prestar atenção, que agora mudou para M-choice, né, de múltipla escolha. Xsolution, que eu coloco as questões corretas naquele formato binário. Então, a primeira e a segunda eram corretas, então 1, 1. A terceira e a quarta incorretas, 0, 0 para elas. E o Xshuffle, que permite modificar a ordem, né, ou alterar a ordem que elas vão aparecer lá na questão, lá no Moodle. O terceiro tipo básico de questão é a resposta do tipo texto curto, ou então string. Então, a resposta, como o próprio nome diz, é um texto curto. Geralmente, esse texto deve ser composto de uma única palavra, especialmente quando vamos utilizar a correção automática. Como padrão, a resposta ela é insensível a maiúsculo e minúsculo. Então, tanto faz se eu escrevo em caixa baixa ou em caixa alta, ele vai corrigir adequadamente, apesar de que isso pode ser alterado. Mas para nós, a principal dificuldade e que pode levar a muitos problemas na correção automática dessa questão são os acentos e caracteres especiais. Então, qualquer tipo de acento circunflexo, crase, acento agudo ou caractere especial, muito utilizado no português, o C cedilha, eles podem causar algum tipo de problema na correção. Então, sempre tentar evitar palavras que, né, usem esses caracteres especiais. Então, aqui na figura, mostra um exemplo de como apareceria uma questão do tipo string lá no Moodle. Qual é o código IATA para o Aeroporto Internacional de Guarulhos? É aquele código de 3 letras que identifica um aeroporto em qualquer lugar do mundo e é padrão. Então,
é uma boa opção para essa questão do tipo texto curto. E o código em R Markdown para essa questão. Vejam como ele é bem mais simples, né? Por exemplo, vejam aquela palavra-chave answer list, ela é suprimida, porque aqui a gente não tem alternativas, é apenas uma resposta direta. Então fica a palavra-chave question, qual o código IATA para o Aeroporto Internacional de Guarulhos, seria o cabeçalho da questão, e solution, o código IATA para o Aeroporto Internacional de Guarulhos é GRU, o grupo. E meta information, xtape string, tá? Para ficar bem claro qual que é o tipo de questão. E o xsolution a gente coloca ali mesmo o texto que é a resposta correta para comparar. No caso aqui, GRU. E o quarto e último tipo básico de questão é da resposta tipo numérica, ou então num. A resposta para esse tipo é um número, que pode ser do tipo inteiro ou decimal. E na correção automática, nós podemos definir uma certa tolerância na resposta, que vai nos dar um intervalo de respostas corretas para a correção. A figura aqui ao lado mostra um exemplo de como ficaria uma questão desse tipo, numérica lá no Moodle. Qual é a raiz quadrada de 2? E o espaço aqui embaixo para colocar a resposta. O código em R Markdown que gerou aquela questão, então ele é essencialmente igual aos anteriores. Começa com a palavra-chave question, o cabeçalho. Qual é a raiz quadrada de 2? Solution. A raiz quadrada de 2 é igual a 1,41. E em meta information, em que colocamos as características dessa questão, né? xstate num, xsolution 1.41. Então aqui tem que prestar bastante atenção, porque em meta information é obrigatório que o separador de decimal seja o ponto. Tá? Aqui em solution eu posso deixar vírgula, posso deixar o ponto como eu quiser, porque é que ele somente vai repetir o texto, né? Mas o xsolution ele vai usar para fazer a correção automática. Então aqui obrigatoriamente o ponto. E aparece um novo termo aqui, xtol, que é a tolerância. Nesse caso aqui, eu deixei ela de 0,05. Ele vai entender que seja qualquer valor que esteja 0,05 para mais ou 0,05 para menos do valor que eu coloquei em xsolution. Então, nesse caso aqui, qualquer resposta entre 1,36 e 1,46 seria considerada como correta. Então, eu vou mostrar agora como trabalhar com esses arquivos ali no próprio RStudio. Tá? Então, primeiro de tudo, será necessário que eu crie um novo arquivo. Então, venho aqui nesse botão superior esquerdo, New File, e vou escolher o tipo R Markdown. Ele aparece várias opções que eu poderia usar, por exemplo, para criar um arquivo em HTML, ou PDF, ou em Word, mas nenhuma dessas opções são adequadas para o nosso arquivo, que é do tipo exam. Então eu vou criar o documento em branco, clicando aqui embaixo nesse botão Create Empty Document. E aqui, nesse espaço aqui na parte de cima do documento, eu vou colar o código que eu vou copiar lá do site, daquele material didático que eu já passei para vocês. Então, começando aqui com o primeiro tipo básico, que é a questão única escolha, choice. Mais abaixo aqui tem o código completo dessa questão. Eu posso usar esse atalho, esse botão de atalho aqui, Copy to Clipboard, para fazer a cópia de todo o código, sem a necessidade de selecioná-lo. Volto lá para o RStudio e vou colar aqui, clica com o botão direito, opção paste, ou então o Ctrl V do teclado, e colei todo esse código. Okay? E aí eu preciso salvar esse arquivo com o nome. Então eu vou escolher esse nome schoice.rmd, tá? .rmd é a extensão, e o nome que é o do tipo básico da questão. Salvar. E vou fazer uma pré-visualização de como ficaria esse código renderizado para um arquivo do tipo HTML. Não é o arquivo exatamente que é utilizado no Moodle, mas é bastante próximo daquele. Tá? Então, quando eu clico nesse botãozinho aqui ó, que parece uma roda dentada, só verifique se está marcada essa opção aqui. Ó,
Preview in Viewer Pane. Tá? Não é obrigatório que seja isso, mas facilita bastante. E daí a gente vai fazer a pré-visualização aqui mesmo dentro do RStudio. Tá? Então já estava marcado. E vou apertar esse botão aqui, ó, Knit. Que tem um símbolo ali ó, de um novelo de lã com uma agulha de tricô, né? Knit é tricotar em inglês. Então, ele vai, na verdade, fazer a renderização desse arquivo para o formato HTML. Aguarde, está renderizando o código. E aqui, nessa janela Viewer, então ele já vai aparecer uma prévia de como ficaria o arquivo HTML. Tá? Ele ainda vem com as palavras-chave da marcação, e depois lá no Moodle elas vão ser suprimidas. Tá? Ele apenas vai ficar a marca de como seria cada uma delas. Então, ignorando essas palavras escritas aqui grandona, mas o texto, vejam como ele fica correto. Né? Essa marcação aqui também, na frente das alternativas, ela vai ser substituída pela bolinha, lá pelo botão de rádio, onde eu posso clicar, e também vai ser substituída por uma sequência numérica, A, B, C, D, E. Aqui tem a mesma sequência do feedback dessas questões e as informações do meta information, né? O xname, o xtape, o xsolution e o xshuffle. Então, uma outra opção também que temos é ir lá naquele site do material didático que está disponível para vocês e eu escolher logo abaixo do código fazer o download desse arquivo. Tá? Então, logo abaixo de todos os códigos eu coloquei essa opção aqui também de fazer o download. Então, clico com o botão direito, salvar link como. Isso aqui pode variar um pouquinho conforme o navegador de cada um. E aqui ele vai, como estava com o mesmo nome, ele colocou atrás do nome dele esse número 1. Tá? Vou deixar com ele só para não sobrescrever o arquivo que eu acabei de salvar. Então salvo e volto lá para o R e vou abrir esse arquivo. No caso aqui, o que foi acabei de fazer o download, o S-Choice número 1, Open, que é o arquivo exatamente igual, né? O mesmo código. E posso fazer o mesmo procedimento de fazer a pré-visualização, não vai alterar em nada, né? Aguarde um pouquinho, enquanto está funcionando aqui, logo ele vai fazer a renderização desse arquivo. E vai mostrar aqui também no Viewer, o painel de visualização. Vamos fazer a mesma sequência para os demais arquivos. Vou aproveitar essa última metodologia, acho que é um pouquinho mais fácil de fazer o download do arquivo. Então vamos lá no material, vou buscar o segundo tipo básico, múltipla escolha. Buscar lá na parte inferior a opção de download, salvar link como e salvar com esse próprio nome. Volto ali para o RStudio e peço para abrir aquele arquivo ali chamado mchoice. E também vamos fazer a pré-visualização dele, clicando aqui nesse botão Knit. Aguarde um pouquinho. E no painel de visualização aparece também a pré-visualização. Tá? Ainda com as palavras-chave, com a marcação, mas que depois no Moodle elas serão substituídas. Né? Mesma coisa para o próximo tipo, é o arquivo, é a questão do tipo texto curto. Vamos salvar aquela mesma pasta. Volto para o RStudio para abrir. Tipo string, open. E faço essa pré-visualização.
Essa pré-visualização, conforme a gente está escrevendo o código ali da questão, a gente pode fazer ela sempre que digitar uma nova linha, até para verificar se vai dar algum tipo de erro, né? Então, quando ela aparece aqui e todo o nosso texto, com exceção dessa marcação, está de acordo, então eu posso considerar que lá no Moodle também vai aparecer adequadamente essa questão. E o último tipo, voltamos lá no nosso material, é a questão numérica. Ver o download, salvar, voltamos para o RStudio, peço aqui para abrir, questão num, e fazer de novo a pré-visualização aqui no Knit. Então aparece perfeitamente a questão, né, com todas as informações. É claro que aqui não aparece a caixinha de texto onde vai ser colocada a resposta, mas lá no Moodle ela vai aparecer, aquilo também é padrão. É só para a gente verificar uma prévia de como ficaria esse arquivo, né? E assim, encerramos essa explicação dos 4 tipos básicos de questões. No próximo vídeo, nós vamos ver sobre aleatorização dessas questões, gerando um grande número de versões da mesma questão com diferenças aleatórias entre elas. Obrigado por assistir esse vídeo.